Entendendo a Bíblia em boa companhia, ele roubou o meu lugar. Tema, lição da escola sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus. Hoje, com um poema lindo, o poema do servo sofredor. Registrado em Isaías, capítulo 52, verso 13, e indo até 53, verso 12, nós temos uma linda mensagem de exortação, onde Isaías nos comove com um poema do servo sofredor, que a Bíblia registra com um título de O Sofrimento e a Glória do Servo do Senhor. Esse poema, na verdade, é um quiasmo. A estrutura quiásmica, ela traz um texto na forma em que a primeira parte do texto corresponde à última parte do texto e vai então trazendo a um centro, convergindo o assunto ao tema principal, que fica exatamente no meio. Era muito usado nos poemas hebraicos, nos poemas de Israel, e isso traz a maior de todas as ênfases ao centro da mensagem. Quem roubou o nosso lugar na cruz? Não merecíamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, o Deus que se fez homem, estava pendurado no madeiro. Efésios, Paulo registra o cumprimento dessa promessa que Isaías, 650, 700 anos antes de Cristo, vinha dizendo que ele viria, Deus, Emanuel, Deus conosco, trazendo um grande consolo, esperança e salvação. Essa estrutura quiásmica também é usada, por exemplo, em trechos como o Apocalipse, que são também convergências do texto a um tema principal, a salvação do homem. Vamos orar? Deus poderoso, Pai amado, muito obrigado por todas as bênçãos que tem nos concedido, a maior delas, Jesus, o nosso Salvador. A Ti damos glória e graças diante do universo, estamos bendizendo o Teu nome, porque sentimos o refrigério, o consolo que nos traz a cada dia. Abençoa os que estão participando, ouvindo esse programa, para que sintam também o refrigério, o frescor da Tua mensagem no coração, o alento, a esperança e os sinais da Tua breve vinda para a nossa redenção final. Guarda-nos do mal e livra-nos de todo pensamento que se afaste de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, ao vermos o livro de Isaías, perceberemos que esse profeta evangelista, ele prega exatamente toda a inspiração dos céus para nós. Ele vem pregando desde Isaías 7,14 a concepção e nascimento do Messias. É um evangelista falando do evangelho, do Messias, da nossa redenção. A sua identidade como rei da descendência de Davi está registrada em Isaías 9, versos 6 e 7. Leia lá. E o que nos traz isso? Identidade. Quem é o nosso libertador? Ele é Deus, o rei da descendência de Davi, conforme a profecia. Ela vai se registrar depois como Jesus, aquele que cumpre essa identidade, rei do universo e da descendência de Davi. É a mistura de Deus com o homem, formando um Salvador na humanidade. Somente esse rei poderia fazer a obra de restauração de Israel, registrada em Isaías capítulo 1, capítulo 11, verso 1 a 16. A obra de restauração de Israel, portanto, não poderia ser feita por homem algum, senão nada menos do que o Deus, o Rei do Universo, aquele que é o nosso Salvador. E o pacífico mistério da libertação é um ministério que Deus empreendeu na figura de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, um ministério pessoal, com açoites, azorros, cruz, espinhos, maldições, bofetões que eram para mim, foram dirigidos então a esse desconhecido dos homens, o reconhecido de Deus, o Filho amado, entregue numa cruz por mim e por você. Então a libertação da injustiça e do sofrimento vem em Isaías 42, verso 1 e 7. Por quem? Pelo ministério pacífico de quem se entregou voluntariamente para a nossa salvação e redenção. É Jesus quem se entrega. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, resignadamente, ele se entrega em meu lugar para morrer. O amor falou mais alto. Foi preciso que Moisés, representando os mortos salvos, e que Elias viessem a consolar Jesus. E ele, então, passou a me consolar, a livrar do mal e do pecado e a redimir e nos dar a salvação. É uma mensagem que, ao mesmo tempo que aponta a tragédia do sofrimento de Deus pela desgraça humana,
está registrada em Isaías 49, do verso 1 a 12, a culpa pelo pecado, a condenação pelo pecado. Depois é a exaltação em Isaías 50, verso 6 até o verso 10, quando mostra claramente a vitória do nosso Jesus. Vem então o quiasma no capítulo 52, do verso 13 a 53. Introduz esse poema, uma exaltação, um contraste impressionante. O servo prosperaria e seria exaltado. Desfigurado a ponto de não ser reconhecido como Deus, apenas um ser humano pálido estava ali, palidamente representando a justiça de Deus. O universo estava contemplando o acusador Satanás, dizendo: se por acaso esses ímpios homens não forem condenados pela justiça de Deus, também nós, demônios, não poderemos ser condenados, porque o amor de Deus supera todas as coisas. Promessa de amor, mas juízo. Não podemos dissociar o cumprimento dos mandamentos de Deus às boas obras, que são o reflexo da salvação em Jesus, o reflexo de uma vida com Jesus. Não podemos caminhar com Jesus arrastando pela mão o demônio e suas tentações. Não podemos levar para os céus o matar, o roubar, o mentir, o ter outros deuses diante do Altíssimo, o adorar imagens, esculturas, e lá não adorarmos ao Salvador nos sábados. Os 10 mandamentos são o caráter registrado de Deus, é a marca patente daqueles que vão para os céus, porque lá guardarão os mandamentos, não porque são obrigados, não são pesados os seus mandamentos. Neles me deleito de dia e de noite, diz o salmista. Então, os mandamentos de Deus nos convertem do pecado e nos tornam justos na figura de Jesus. É a lei quem mostra a condenação, mas é Jesus quem mostra a salvação. Sem lei, não há necessidade de Jesus, pois o pecado é a transgressão da lei, diz a palavra de Deus. E sem pecado não há necessidade de salvação, porque somos salvos, não de outra coisa, senão do pecado. Do pecado e do juízo somos salvos pela redenção em Jesus. Isaías 53, 2 e 3 indica o doloroso declínio da origem do servo e sua aparência comum, até seu sofrimento e rejeição. Jesus não ostentava nenhuma glória nesse mundo. Ele não veio com um cetro, ele era o cetro da justiça de Deus. Ele não veio aqui com as riquezas, com as hostes do céu para vencer em guerra o mal. Ele veio para, no meu lugar, pagar pelo meu pecado, sofrer em meu lugar e mostrar o amor de Deus, que fez justiça na sua própria pessoa. Nenhuma acusação há para mim, porque as acusações foram lançadas contra ele. Desce da cruz e prova que és o Filho de Deus. Cuspos, tapas, açoites, bofetões, todo tipo de injúria, de injustiça foi contra Jesus, até a cruz e a coroa de espinhos e os cravos nas mãos e a lança no peito, tudo fazendo com que o que era reservado para mim, ele roubou meu lugar. Ele roubou meu lugar, louvado seja Deus. Não tem mais lugar para mim na cruz. Agora o meu lugar é ao lado de Jesus. Ele vem nos buscar, prepara-te. Seu sofrimento e rejeição, depois nós vemos em Isaías 53, 4 e 6, faz uma pausa para explicar que o sofrimento era realmente o nosso castigo. Ele suportaria a fim de nos curar. Depois, em Isaías 53, 7 e 9, continua o declínio do servo rumo ao túmulo. Ele não tropeçou, ele não se desviou, ele foi rumo à cruz voluntariamente. Acaso você pensa que eu não poderia rogar ao Pai? Ele não me enviaria 12 miríades de anjos, 12 legiões de anjos para me libertar? Ele poderia rogar, mas disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a palavra do nosso Salvador. E a vontade dele é a tua salvação. A mensagem de Isaías confirma a promessa. Isaías 53, 10 e 12, o servo acende a exaltada recompensa prevista no início do poema. É o quiasma se fechando. O começo do poema é Deus falando. O fim do poema é Deus registrando o sucesso da mensagem de Jesus. Isaías 53, 10 e 12, o servo acende. E no 52, 13, com a percepção adicional de que seu sacrifício
para salvar outros, era a vontade de Deus. É a vontade de Deus a nossa salvação, não querendo que nenhum de vocês se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É o motivo da demora de Jesus. Não pensem que retarda a sua promessa, antes é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Isaías vai registrando ainda a promessa lá no capítulo 52, verso 13, a recompensa prevista no início e depois é registrada em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Exatamente da forma como Isaías previu, Paulo registrou depois que viu Jesus lá nas mansões celestes, falando a ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois de conhecer Jesus, Filipenses 2, 5 a 11, vai trazer esse verso lindo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é que está contemplando a obra de sua salvação e da minha? O universo, os anjos, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra. Não mais lugar para o acusador, nem para a minha pessoa, nem para você e nem para o próprio Jesus. O próprio Deus está vindicado, está salvo o seu bom nome, pois ele roubou o meu lugar naquela cruz. Veja, o quiasma, ele vai trazer da seguinte forma: Isaías 52, verso 13. O sofrimento e a glória do servo do Senhor. É a primeira parte do quiasma. Se encaixa perfeito. Verso 13. Vejam o meu servo agirá como sabedoria, e será engrandecido e elevado, muitíssimo exaltado. Combina perfeitamente com o que está no fim do quiasma, no capítulo 53, e lá no verso 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por mim, ele está intercedendo nos céus. Foi por ele que eu morri. Eis aqui os cravos nas minhas mãos, as marcas, a marca na minha testa, no meu coração está você. E eu então me glorio, diz ele, pela salvação que apontei para todos. Segue ainda no segundo ponto do quiasma, é o capítulo 52, verso 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Isso combina exatamente com o que está no capítulo 53, no verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Vem em sequência do quiasma, o capítulo 52, verso 15. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Veja como se encaixa em Isaías 53, verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele será sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. É o quiasma. Um texto completa o que está no final do poema e vem crescendo no centro. Veja o capítulo 53, inicia assim, é o quarto ponto do quiasma. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Isaías 53 vai combinar exatamente com o quarto ponto do quiasma lá em Isaías 53, verso 9.
foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Ele foi sepultado num túmulo emprestado. Depois, no verso 3 do capítulo 53 de Isaías, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos em estima. Esse é o quinto ponto do quiasma, que nos remete diretamente ao verso 8. Com o julgamento ou preço ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado na terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Vem então a parte central do quiasma, a parte mais importante. Está então no verso 4 até o verso 7 de Isaías capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Isso vai fechar com o que está registrado lá no verso 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E agora o fechamento do quiasma, o item 7. 7 o número de Deus, 7 o dia de Deus, o sábado do Senhor Deus. Mas aqui o 7 é o centro do quiasma, é o foco da mensagem. Toda a mensagem da glória do Senhor, do Salvador, está aqui no verso 5 do capítulo 53. E ele vai fechar o quiasma então com o verso 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele roubou o meu lugar. Glória a Deus, graças a Jesus. Temos graça diante do universo. Somos filhos pródigos vestidos da justiça de Cristo. A vitória final diante do acusador, de Satanás, que acusa você de dia e de noite, está na vitória de Jesus, que pisa a cabeça da serpente. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Diariamente com você. Curta, compartilhe, siga a nossa programação, divulgue, leve a outros uma mensagem de paz de Jesus. No mundo de aflições temos também 5 minutos, Vem e Entende, o resumo dos programas diários, que vai rapidamente trazer uma breve mensagem de alento para quem está com pressa, para depois, com calma, entendendo a Bíblia em boa companhia. Que Deus te abençoe, te guarde e te guie em todos os teus caminhos, porque esta é a vontade do Pai para você.